Olá, eu queria falar um pouquinho sobre a ilusão da perfeição e como nós somos atacados por essa ilusão o tempo todo. Nós esperamos o local certo, a hora certa, o momento certo, a pessoa certa, tudo para fazer alguma coisa e como neste mundo nada é perfeito, nós acabamos não fazendo muitas coisas. E por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque quando eu gravo um vídeo, geralmente eu ouço ele depois porque eu não tenho um roteiro, então eu vou falando o que eu penso, eu tenho algum assunto principal, mas eu vou falando em cima daquilo, o que eu pesquiso, geralmente qual é o texto bíblico que me vem à mente, então eu busco ele, mas na hora de falar, vai saindo, né? O que sair, saiu. Então quando eu assisto, é muito normal que eu olhe, assista ao vídeo e pense, essa ideia não fez a conexão que eu queria com essa outra ideia. O que eu falei às vezes nem está tão ligado com o tema principal. E o último vídeo que eu gravei, o que acontece? Eu mostrei um desenho para vocês, e o desenho do meu filho, e eu falei que isso daqui eram bananeiras. E talvez você, assim que você viu, você pensou, não são bananeiras, são coqueiros. E de fato são coqueiros. Eu falei bananeira porque aqui em casa temos bananeiras e o meu filho costumava falar muito sobre as bananeiras, mas são coqueiros. Então quando eu vi, eu falei, puxa, vou gravar de novo. Mas depois eu pensei, eu não vou gravar não, porque, bom, eu falei bastante coisa, tem muita coisa lá importante que eu gostaria de ter falado, tem outras que eu não falei que eu achei que eu deveria ter falado, mas não tem problema, porque a coisa não é perfeita. E eu queria trazer um exemplo, quando eu e minha esposa nós nos conhecemos, tínhamos ali 20 anos, eu falei que um dia ia contar a história, né, de como a gente se conheceu, não é hoje ainda, mas ela é importante para toda essa questão do luto, essa questão do nosso filho. Mas o fato é que quando nós nos conhecemos tínhamos 20 anos e eu já tinha uma intenção de casar até os 25 anos. Então na minha cabeça eu já tinha qual era o meu plano perfeito. O meu plano perfeito era casar até os 25 anos, ter filho ali perto dos 30 anos. Enfim, sobre esses dois assuntos era mais ou menos isso. E o que acontece? Consegui casar no ano que eu ia fazer 26, então eu ainda tinha 25, casei com 25 anos. Eu e minha esposa casamos com 25 anos. Legal, muito bom. Quando for para ter filho, nós também pensamos, ela tinha mais ou menos o mesmo pensamento que o meu, e pensando, bom, vamos fazer as coisas que nós gostaríamos de fazer e depois a gente vai ter o filho. Então, ou seja, vamos esperar o momento ideal, o momento que nós achávamos que era o perfeito para ter o nosso filho. E fomos lá, trabalhamos para que aquilo acontecesse. Quando a gente estava ali perto dos 30 anos, tinha algumas coisas ainda que a gente falou, olha, vamos esperar um pouquinho aqui e ali. E nós tivemos o Thomas, então, ali no ano de 2020. E aí o que acontece? Tava tudo perfeito. Mas, conforme o tempo passou, a gente percebeu que a gente tinha um arrependimento, que era, nós deveríamos ter tido Thomas mais cedo. Na verdade, nós deveríamos ter começado a ter filhos mais cedo. E quando eu falo sobre o casamento, poxa, tá casado é tão bom e eu penso, eu deveria ter casado mais cedo. Então a gente percebe o quê? Que a perfeição ela é uma ilusão. Dentro do meu plano perfeito, eu casei dentro da idade perfeita do meu plano inicial, eu tive filho dentro da minha idade perfeita do meu plano inicial, e depois que eu fiz tudo dentro do jeito perfeito, eu olhei para trás e falei, eu deveria ter feito antes. Porque o que acontece? Casar, obviamente a gente não tem que apressar as coisas no sentido, vou casar com a primeira pessoa que aparecer, mas quando a gente acha a pessoa ideal, não adianta ficar esperando. Então assim, é muito bom estar casado quando você está casado com a pessoa certa. Então, gaste o tempo que for para escolher a pessoa, para encontrar a pessoa. Mas, depois que escolheu, quanto mais tempo você demorar, depois você vai perceber e falar, puxa, eu não precisava ter esse tempo ideal. Eu não precisava ter esperado tanto para que isso pudesse ter acontecido. E com os filhos é a mesma coisa. Então hoje eu olho e penso, se eu tivesse tido filhos mais cedo, né, hoje quem sabe eu teria mais filhos até,
teria aproveitado melhor em algumas situações, mas essa ilusão da perfeição faz com que a gente fique estagnado. Então, quando eu olho um vídeo, por exemplo, que eu coloco, eu fico pensando, caramba, não tá legal, eu vou tirar isso daqui e vou refazer, vou colocar de novo. E às vezes não vou colocar não. Mas essa é a ilusão da perfeição. Então, eu aprendi a viver a perfeita imperfeição da vida, né? Vou chamar assim, a perfeita imperfeição. Nos meus relacionamentos, então, eu sei que minha esposa não é perfeita e ela sabe que eu não sou perfeito. Então, se a gente esperar o relacionamento perfeito, ele não existe. Mas a gente vive a perfeita imperfeição que nós temos um com o outro. E a gente vive muito bem. E com o Thomas foi a mesma coisa. Os desenhos dele, como eu mostrei, você vê, não é um desenho perfeito, mas ele fez e mostrou para mim, olha pai, o desenho que eu fiz, ele estava feliz pelo que ele fez. Quando ele nasceu, eu comentei, não sei se eu comentei, eu não sabia que quando as crianças nasciam elas eram avaliadas. Mas quando ele nasceu e o médico deu uma nota 10 para ele. E o pai ficou orgulhoso de ter um filho que nasceu já tirando 10. Mas ele não era perfeito também. E, enfim, nós não somos perfeitos. Vivemos num mundo que não é perfeito. No outro vídeo eu falei que esse mundo que nós vemos é um mundo quebrado. Mas nós esperamos a perfeição para fazer algumas coisas. E falando sobre isso, por que eu estou trazendo esse assunto? Porque às vezes a gente só vai perceber isso no final da caminhada. E é muito tarde. Quando a gente perde alguém ou quando essa pessoa já está muito longe da gente, já não dá mais para aproveitar alguma coisa. Então, eu não tenho condições de fazer esse passeio ideal com que eu idealizo com meu filho. Faço o passeio que dá para fazer. Eu vou aproveitar o tempo com meu filho quando eu tiver isso, por isso eu vou correr atrás disso. E procure vídeos aí de pessoas que chegaram no final das suas vidas. Veja quais são os arrependimentos. Não são olha, eu deveria ter construído mais, eu deveria ter ganhado mais, eu deveria... Não, nenhuma das pessoas chega ao final da vida com esses arrependimentos. E geralmente os arrependimentos são de coisas simples que não precisariam ter esperado um momento perfeito para fazer, para acontecer, e a gente fica procrastinando isso. Eu gostaria de ler dois textos. Um está lá em Filipenses, no capítulo, na verdade, um é em Eclesiastes, outro é Filipenses. A gente vai ler primeiro de Eclesiastes. Está lá no capítulo 3. O capítulo 3, para mim, é um capítulo muito importante. Fala tempo para tudo. A gente não vai ler essa parte, mas essa parte de Eclesiastes eu li quando eu falei no velório da minha avó, depois no velório do meu avô, no velório do meu filho. Então leia depois Eclesiastes do 3, do 1 ao 8. Você vai ver que existe tempo para todas as coisas. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente deixa alguns tempos passarem. E o tempo não volta mais. Porque a gente fica esperando essa perfeição. Mas seguindo aqui um pouquinho, quando a gente chega no versículo 12, ele diz o seguinte, aqui o subtítulo desse trecho é: o homem não conhece o seu tempo determinado. Então a gente fica esperando, não, lá na frente, quando acontecer. Só que você não sabe o seu tempo. Então, enfim, ele diz assim, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, nós devemos sim desfrutar o tempo que nós temos, o trabalho que nós tivemos, seja dos recursos que nós temos ali naquele momento, devemos aproveitá-los e não só ficar assim, não, depois eu aproveito com minha família, depois eu aproveito com meu filho, depois eu aproveito com minha esposa, não, quando eu tiver dinheiro eu levo minha esposa naquele restaurante, quando eu tiver situação eu faço... Não, isso daí não pertence pra gente. Não vamos viver loucamente, esbanjando, né? Enfim, com a sabedoria. Mas não fique esperando o momento perfeito. Esse momento perfeito ele é uma ilusão, ele não existe. E quando ele chega na nossa cabeça, quando ele chega, a gente pensa, não deveria ter esperado tanto para isso acontecer. Puxa, eu poderia ter aproveitado outras coisas, poderia ter aproveitado mais, e agora estou esperei tanto, né? Deixei de fazer algumas coisas por causa disso. Quando que nós temos que esperar a perfeição? Aí sim eu vou ler Filipenses, também no capítulo 3, só que é o versículo
20 e 21, que diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, e até subordinar a si todas as coisas. Então, o único que é perfeito é Deus. Enquanto ele não restaurar e subordinar todas as coisas a ele, restaurar e nos glorificar, nós vamos continuar vivendo num mundo de imperfeição. Então a gente não deve se iludir com a perfeição aqui nesse mundo. Então não deixe para aproveitar aí sua família, não deixe para fazer os seus projetos até mesmo, não deixe para viver esperando o perfeito, né? Isso é importante porque muitas vezes eu fui limitado por mim mesmo. Não, vou fazer quando isso acontecer. E hoje eu penso, né? Não existe esse momento perfeito. O momento perfeito é a imperfeição de cada dia. Cada dia que é imperfeição. Cada choro que o seu filho dá, cada birra que ele faz, aquilo é perfeição. E a gente muitas vezes não dá atenção para isso. A gente, eu citei em outro vídeo, o quanto meu ouvido ficava atento para os choros do Thomas. Eu sempre dormi muito bem, mas meu ouvido se tornou extremamente atento. O mundo podia cair, o despertador podia tocar, mas se eu ouvisse ele falando pai, eu acordava. E isso passa. Isso passa. Ainda que não aconteça o que aconteceu comigo, com meu filho, mas um dia ele vai crescer, um dia vai sair, um dia a sua esposa, que você briga com algumas coisas que são tão tolas, né? De repente não vai estar mais o seu marido, o seu pai, sua mãe. Então viva a imperfeição de cada dia. Mais do que isso, comemore a imperfeição de cada dia. Em cada situação lembre que Deus é bom e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então aproveite a imperfeição de cada dia, né? Eu ia gravar outro vídeo hoje que era para dar continuidade sobre a questão do luto, mas eu achei importante falar isso porque eu olhei as coisas aqui e falei, vou apagar. E não vale a pena. Não vale a pena. A gente precisa viver cada dia a imperfeição que Ele nos traz, né? Então é isso, que Deus te abençoe, te ajude também a enfrentar isso, essa tendência de esperar o perfeito, porque nada é perfeito nesse mundo, você não precisa ser, a perfeição nós só encontraremos em Cristo Jesus quando Ele voltar. Aí sim, tudo será perfeito. O reencontro será perfeito, tudo será perfeito, mas até lá, vivamos a imperfeição de cada dia da forma mais perfeita que nós pudermos, né? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Fala pessoal, são mais de 9h30 da noite e quando eu estava fechando o vídeo eu vi um barulhinho e de repente alguém abre a porta e olha quem está aqui. E por que eu voltei a gravar aqui para mostrar para vocês? Porque assim, 9h30 da noite ele já deveria estar dormindo há pelo menos 1h30. Só que hoje foi um dia um pouco atípico, ele foi dormir tarde. E ele chegou aqui. E se ele chegou aqui com essa carinha de amassado aqui, significa que ele acordou e ele não vai mais dormir tão cedo. Então, quando eu falo sobre a imperfeição da vida, a gente viver a perfeita imperfeição, é isso. Então, não estava prevendo que ele estivesse acordado, mas ele, acordado, ele veio aqui para me ver. Ele quer estar comigo. E agora eu quero estar com ele também. Então, não significa que a gente precisa fazer as coisas desleixadas. Quando eu falo sobre a imperfeição, é sobre isso, entender que nem tudo está sob o nosso controle, e mesmo aquilo que está sob o nosso controle, a gente não consegue entender a complexidade de todas as coisas para falar, não, isso está sob meu controle, o melhor momento é aquele. E às vezes quando acontece do jeito que você quer, você percebe que não era o melhor momento. Então, é sobre aproveitar as imperfeições, sejam elas agradáveis e engraçadas como essa, sejam elas felizes e boas, e até mesmo as que não são tão agradáveis. A vida, nós vivemos num mundo quebrado, né? Então, só teremos a verdadeira perfeição mesmo naquele que é eterno. Então, vamos esperar esse encontro com aquele que é eterno, vivendo da melhor maneira que a gente pode aqui, entendendo as imperfeições e a forma como o mundo funciona, né? E agora eu vou aqui aproveitar esse pequenininho
Até não sei que horas. Né, filhão? Dá tchau ali, ó. Faz assim. Não? Não. Não, né? Então tá bom, pessoal. Era só mais esse comentário, achei que era propício aí. Fiquem com Deus, boa noite, bom dia, boa tarde, que Deus nos abençoe.